Olá, pessoal, tudo bom? Sérgio Hart aqui da Cena Digital. Hoje eu estou querendo apresentar o meu amigo. Não é ele que está caindo, não, é a câmera dele que tá se mexendo. Ele está firme e forte. É o nosso 10º vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. E estou trazendo aqui o meu grande amigo aqui, Gaspar Lins, que é o CIO da AutoPass. Gaspar, prazer aí em ter você com a gente. Prazer é meu, enorme. E, bom, vou falar um pouquinho do Gaspar aí para quem não conhece ele, né? O Gaspar é carioca, tem 26 anos de experiência profissional dedicados à tecnologia e operação, e ele é formado em tecnologia de informação com pós-graduação em administração de empresas e negócios, MBA em gestão de negócios. O Gaspar ele foi CIO de grandes empresas como a Aon, a Marsh McLennan, e também passou por empresas de tecnologia como a IBM e a Vixia. E recentemente ele foi contratado pela Autopass, né, com a missão de liderar a transformação digital desse grupo, né? A Autopass é a maior empresa de mobilidade do país, para quem não sabe. Ela tem 10 anos aí de expertise operando com bilhetagem eletrônica na Grande São Paulo, ela emite cartão de transporte, são 3,5 milhões de transações por dia. Ela tem um sistema de pagamento de passagem de ônibus por cartão de crédito e débito, pré-pago, e ela emite e administra também cartões de alimentação de restaurantes. A Autopeça ela também tem uma rede de mais de 2.000 pontos de atendimento físico, eletrônico, digital, e dentro do projeto deles de Novas Praças está a expansão da bilhetagem eletrônica para outros países da América Latina, como o Paraguai. Então, com essa introdução, eu gostaria de passar aqui a primeira pergunta para o nosso amigo Gaspar. Gaspar, o que levou a Autopass a querer se transformar digitalmente? Sérgio, prazer. Eu vou te dizer que a primeira questão talvez seja ligada ao mercado em si. Nós temos diversos players no mercado hoje de transporte, diferentes tipos de transporte. A Autopass, ela começou muito focada no cartão, como você bem disse, mas o que levou a Autopass a essa questão da nossa transformação, ela está muito ligada na nossa missão de mobilidade humana. Mais do que mobilidade urbana, a mobilidade humana, de como nós facilitamos o serviço para os nossos clientes. A gente tem uma visão muito concentrada no serviço, em como nós podemos oferecer mais serviço para a população. Uma média, a gente pode dizer que tem uma média de 2 horas e meia, que a população em São Paulo gasta no seu trânsito entre casa e trabalho. Então, tudo que nós podemos oferecer para esse público durante esse período e também facilitando essa mobilidade é o que nos orienta a ser digitais. Ah. Como é que vocês se organizaram, então, para esse processo? Como é que vocês organizaram a parte técnica de tecnologia? Como é que vocês organizaram os executivos? Como é que vocês organizaram a empresa? Como é que foi essa mobilização inicial? Tá? Olha, primeiro a gente criou uma visão comum, né? Eu vou dizer que talvez que mais que encontrar o problema e desafio era focar em trazer inovações de alto valor na perspectiva do cliente. E aí você tem que considerar alguns objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Evidentemente, a gente também aí estudou mercados, competidores e que podem impactar a indústria, né? Ao longo desse trajeto, a gente fez algumas parcerias estratégicas para potencializar algumas ações e a gente redesenha a experiência do cliente com frequência, entendendo os novos cenários, né? Do ponto de vista de governança, a gente transformou as nossas ações de governança, uma vantagem, uma ferramenta competitiva, tá? A gente tem um steering committee, onde a gente decide, baseado nas nossas estratégias, onde a gente vai focar os recursos financeiros, as diferentes equipes de trabalho, e tudo isso de uma forma muito dinâmica, né?
E aí, quando a gente olha para isso, a área de RH e finanças são essenciais também. São parceiros de negócio muito importantes para a área de tecnologia. Algumas iniciativas, elas são prós, né? E elas exigem a velocidade de todas as unidades de negócio. E aí a gente alia isso a um comitê de inovação, né? Então, sempre que necessário, a gente faz alguns ajustes para responder rapidamente às demandas. Então, é um organismo muito vivo, essa dinâmica entre o que fazer, como fazer. Vocês têm relativamente pouco tempo que vocês começaram a jornada, ou porque você entrou lá há pouco Tem. tempo, né? Eu tenho pouco tempo lá, 10 meses na empresa. Uma empresa do porte da Autopaz, que tem seus 220 funcionários, é uma empresa que não permite ter diretores que fiquem atrás da mesa só orquestrando estratégias. Tem que estar muito no hands-on. E quando a gente olha para tudo que está sendo feito, é evidente que a Autopaz começou com o cartão, mas a preocupação de montar esse arcabouço digital, ele começou aí, eu te diria que uns 2, 3 anos, dos 3 anos para cá, onde a gente correu para oferecer esse serviço. E com certeza, quando a gente fala de transporte público, ele sempre foi muito carente de serviços, de uma melhor oferta para os clientes. Mas a gente entende que, ao longo desse tempo, a gente tem feito diversas melhorias importantes para os nossos clientes. Entendi. E do ponto de vista de ações, você já tem algum resultado nesses 10 meses que você poderia destacar para a gente? Ou ainda tá, ou o que vai estar, o que está no forno aí para sair? Tem bastante. A gente tem algumas ações muito importantes que a gente já teve êxito e algumas que a gente está ainda fazendo. Eu diria que a principal hoje é o nosso aplicativo, o VOLD ou VOLD, depende como cada parte no Brasil chama o aplicativo. Ele é um aplicativo que facilita todo o transporte público para a população em São Paulo, com todos os seus municípios. Então, ele consegue roteirizar para os nossos clientes aquilo que faz mais sentido do ponto de vista de tempo. E, recentemente, a gente colocou em prática o nosso aplicativo com o QR Code. Então, a experiência de comprar, você poder comprar múltiplos QR Codes, sem ter que ir a uma fila, sem ter que estar de posse de um cartão, simplesmente encostando, aproximando o seu telefone ou seu relógio da leitora no metrô, trem ou ônibus, por exemplo, você libera a passagem. Então, hoje a gente está com... Se você vai a uma estação de metrô em São Paulo, você tem essa experiência. Ela facilita muito do ponto de vista, se você tem um colaborador que está na sua casa, alguém que você queira facilitar o transporte, que não haja meio físico de pagamento. Eu posso comprar e transferir esses créditos de passagem para uma outra pessoa, pelo aplicativo, e consigo facilitar o transporte, principalmente agora, em tempos de pandemia, onde não é mais necessário aquele contato humano próximo, e nem com papel moeda, que seria um risco aumentado. Então, você, através de um aplicativo, você aproxima e libera o seu acesso. Esse certamente, nosso carro-chefe é o QR Code. Tem outras tantas iniciativas que a gente está estudando, com parcerias com bancos, para fazer outros processos de pagamento. Mas, nesse nosso ecossistema, eu diria que o Vold, ele foi o nosso grande cavalo de vitória aí, que permitiu a gente Bacana. enveredar em outras searas. Muito bacana, parabéns aí pela iniciativa. O que eu percebo é que vocês têm, na realidade, duas grandes plataformas, né? Tem uma de transporte físico, né? Mas tem outra Isso. plataforma que é uma plataforma de pagamento, né? Exato. De crédito ou de pagamento, mas enfim, uma plataforma que você transporta créditos, né, de pagamento e de passagem de um aparelho para outro, né, de um celular para outro, né? Isso é uma plataforma. Então são duas coisas bastante poderosas e transformáveis, né, que você pode alavancar muito em cima, né?
sem dúvida. De posse, respeitando o LGPD, respeitando todas as questões de privacidade de dados, a gente não só consegue oferecer esses diferentes tipos de serviço, como eventualmente a gente vai conseguir, muito em breve, oferecer serviços que façam muito mais sentido para o nosso cliente do ponto de vista de mobilidade. Quando você fala, olha, eu vou chegar na estação Sé, você, para ir até a Paulista, se você pegar o patinete da Autopaz nesse momento aqui e se deslocar até a próxima estação ou até aquela estação de ônibus, você está em 30 minutos, você está ali. Isso, por um lado, a gente consegue, como você disse, já consegue hoje permitir, e tudo isso associado a diferentes meios de pagamento, que é onde a gente tem trabalhado muito forte. E aí as possibilidades são infinitas. Poderíamos falar de carteira virtual, enfim, tantas outras coisas. Esse crédito que você tem, esse crédito de mobilidade, ele acaba sendo uma moeda, né? Uma moeda de troca, né? Efetivamente, né? Quando a gente pensa no colaborador que está na empresa, um funcionário de uma empresa, na verdade, que ganha o seu vale transporte, hoje esse dinheiro ele é carimbado, a gente chama de carimbado, ou seja, você não pode dizer eu quero menos vale transporte para ter mais em ticket de refeição, por exemplo. Né? Hoje não tem isso, então esse dinheiro ele é carimbado. Mas vai existir um momento onde você vai poder fazer isso e a Autopaz já vai estar ali pronta para permitir essa flexibilização. Deve ter restrições legais também, né? Porque isso aí é um acordo de trabalho que você tem com o empregado, né? De dar um crédito o PAT, de tanto, né? É o PAT. É verdade. Programa de Assistência ao Trabalhador. Eu tenho lido a respeito que nos Estados Unidos, em função dos desafios lá de mobilidade, eles estão estendendo justamente essa aliança que você falou, do patinete com o metrô, com o ônibus também, para Ubers e para outras coisas. Não sei se vocês estão também pensando nisso, né? Mas na realidade é possível você ter um transporte inteligente totalmente integrado, né? Inclusive com outros parceiros, né? Para que você dê o melhor caminho possível para aquela pessoa, né? Independentemente se aquilo ali é da tua empresa ou não, né? Esse é um excelente ponto e uma discussão que está aí nas nossas reuniões sempre. Nós acreditamos que a solução para as cidades do porte de São Paulo não passam por cada um ter o seu auto, senão que o sistema público de transporte funcione adequadamente. Um carro pode levar aí, no máximo 4 pessoas, 5 pessoas, e o transporte público pode levar muito mais. Então, na medida que a gente avance com diria que mais estações de metrô, a gente não só reduz o tempo de trânsito, depois reduz esse tempo de tráfego, e a gente fala muito sobre isso, Sérgio, que aí você começa, o bem mais precioso que eu e você temos é tempo. Então, se você consegue oferecer serviços que diminuam o tempo de transporte, você pode utilizar tempo com aquilo que você valoriza mais, com a sua família, com os seus amigos, com a sua convivência educacional, enfim. Ao invés de você estar naquele tempo ali num carro, num trânsito, você está num sistema público de transporte. Então, sim, nós olhamos parcerias, mas nós acreditamos muito no sistema público de transporte. Você falou uma coisa interessante, porque parece que um dos traços da transformação digital, independentemente do corona, é justamente a redução da burocracia e do tempo desnecessário para os clientes, quaisquer tipos de cliente que sejam. Estava conversando com o CIO da MRV Construtora, né, na semana passada, e uma das preocupações que eles têm, um dos valores agregados que eles estão pensando é justamente reduzir o tempo e a dor de cabeça de uma pessoa no processo de aquisição de um imóvel, que é uma burocracia muito grande, né? Então, os caras estão até usando blockchain para a parte de contrato, né, para facilitar. E também depois que você compra para fazer reforma, né? A compra, a implementação da reforma, né? Você saber aonde tem, qual é a quantidade de comprar. Então, parece que o mundo, as tecnologias digitais, elas estão vindo para transformar as empresas numa espécie de grande poupa-tempo corporativo para tudo que você pode imaginar, né? E Exato. isso eu acho bastante interessante. Agora, sem perder a razão principal, que é
a eficiência operacional na parte de transporte, né? Isso você também... Como é que vocês estão A gente, fazendo o percentual de investimento em cada uma dessas coisas aí, assim, se você pudesse dizer 20, 80? eu diria que a gente está 50-50. Nós temos um modelo de maturidade já muito grande no transporte, já são muitos anos de experiência, desde o surgimento da Autopaz. E fazer a bilhetagem, que a gente chama bilhetagem, que é dar o cartão, ativar o crédito, a recarga, o uso, essa ciência a gente domina ela muito bem. E associado a isso, eu diria que a gente investe outros 50% do nosso tempo, e eu diria que algumas áreas até mais, TI, por exemplo, onde eu tenho a honra de servir a Autopaz, a gente foca mais nos próximos passos de transporte. E lembrando que os dias atuais são dias muito dinâmicos, de vários players tentando oferecer diferentes tipos de serviço, o que a gente vê com bons olhos, que tudo que possa facilitar o transporte, possa facilitar a experiência com o cliente é excelente, mas para o nosso posicionamento, a gente acredita muito e não tem medo a gente fala muito sobre medo de errar em inovação, né? A gente não tem esse medo. A gente tem uma cadência muito boa de testes, de validar modelos e a gente vê isso acontecendo em tempo real, né? É uma das brincadeiras que eu faço muitas vezes com a equipe. Qualquer ação que a gente tome, seja no aplicativo, seja no cartão, seja na estação do trem, e aquilo faz diferença, a gente vê a reação na hora. Então, eu vou te narrar um caso aqui muito interessante. O primeiro dia que a gente começou com o QR Code em estações nas estações de São Paulo, eu fui para trás de uma bilheteria, eu fiquei dentro da bilheteria, vendo o comportamento das pessoas pagando. E elas pagavam, davam dinheiro e a gente imprimiu através do POS o QR Code. Ou seja, ao invés de dar o Edmondson, o nome daquele papelzinho branco que todo mundo recebe é Edmondson, que foi o criador do papel magnético. Exato. Então a gente substituiu o Edmondson e deu um papel com QR Code. Houve pessoas que pegaram esse papel e pensaram que era um recibo. Elas amassavam, outras pegavam e passavam no lugar errado, passavam onde era o cartão. E você começa a ver na hora o processo educacional. Você fala, pessoal, olha, esse é para o transporte único. Você vai aproximar e vai passar. Para quem pegava um papel magnético e pega o outro, você vê na hora uma certa confusão, mas a população rapidamente vai pegando e na volta do seu trajeto de casa ela já entendeu como funciona e aí você vai lidando com outras dinâmicas, né? Ou seja, o metrô a gente sabe que é um ambiente extremamente limpo, né? Não tem, você olha, tá tudo muito bem higienizado, mas as pessoas poderia haver um risco de ao aproximar o QR Code, as pessoas jogassem o papel no chão. Então a gente colocou cestinhas de lixo logo depois da catraca para que quando passasse o QR Code, jogasse faz todo sentido. Então, tudo que a gente pode fazer para ir testando modelos. Então, a gente instruiu o rapaz da bilheteria, falou, olha, orienta quando for dar o papel, que a gente está acabando, não vai existir mais esse, agora vai ser só o QR Code. E aqui a gente lida com todas as camadas da população. O metrô talvez seja de mais democrático aí, Sérgio, porque você vê todas as classes sociais usam o metrô, com diferentes tipos de necessidades. Então, a gente tenta tornar aquela experiência fácil, mais agradável possível, sem filas, porque ninguém está no metrô ou no ônibus ou no trem por lazer, está se deslocando eventualmente para estar no momento de lazer. Então, a nossa preocupação é como é que eu encurto, de novo, como é que eu encurto essa experiência, como é que eu torno ela mais agradável e mais simples do ponto de vista social. Sim. Me parece também que vocês têm um desafio grande, uma oportunidade grande a nível de experiência do cliente, né? A experiência do transporte, principalmente se esse cliente pegar vários meios de transporte, né? Ela é muito variada, ela é riquíssima e é uma fonte de oportunidade. Outra fonte de oportunidade que eu vejo também em outros segmentos de negócio, em decorrência de transformação digital, é a possibilidade de você
ser dono de uma plataforma, de um ecossistema, né? Você ser o líder de um ecossistema onde outras empresas vão se plugar e você vai começar a oferecer serviços adicionais àqueles que você oferece, todos eles voltados para agregar o valor de redução redução de tempo Uhum. perdido, né? Então, por exemplo, tem um caso muito interessante da Panasonic, né? No Japão, ela criou uma empresa lá chamada Panasonic Home, onde eles constroem o apartamento da pessoa, constroem a casa, eles botam os eletrodomésticos, eles fazem a manutenção, assistência técnica, fazem eficiência energética. Então, é um consórcio de 20 empresas que a Panasonic lidera dentro de uma plataforma, né? E você tem todos esses serviços juntos, né? E a grande tendência é essa. Como vocês estão com contato imediato com o consumidor, provavelmente vocês também vão ter uma oportunidade muito grande de se associar a outras empresas que querem ter acesso a esse consumidor e não têm hoje, para vocês poderem oferecer serviços adicionais, né, aos serviços que você oferecem, né? Eu Sim, acho que é muito sim. por aí, né? Essa é uma possibilidade que está embarcada. Hoje, se você pega o metrô, você vê que há monitores dentro do metrô que fazem a comunicação com o usuário, mas também tem oferta de serviços ali. Mas poderíamos pensar aqui em coisas muito mais É, além, né? é, Poderia oferecer uma espécie de Netflix para o usuário enquanto ele está dentro do ônibus, naquele trajeto. é. Cursos educacionais, audiobooks, ou seja, há como criar facilidades, ainda mais vendo a proximidade do 5G, como a gente poderia facilitar uma É. série de serviços para o cliente. Tanto em loco, né, no veículo, né, quanto também no Exato. aplicativo central de vocês, né? Ou seja, vocês têm dois eixos aí, né? Isso é muito bacana. O fato de vocês mexerem com milhões e milhões de pessoas, isso dá oportunidades assim, virtuais e offline também, né? Muito grandes. Então, E do ponto de vista de assim dificuldades aí, quais foram as maiores dificuldades ou quais estão sendo os desafios aí? eu vou te dizer que primeira grande desafio que a gente teve foi a estrutura organizacional, que eu acho que muitas empresas passam por isso, né? Entender que toda a questão da transformação digital, ela não é um tema só, ela não é um tema de tecnologia, ela é um tema da empresa. Então a estrutura toda precisa estar apoiando, precisa estar embarcada na mesma visão, precisa ter um comportamento transformador também. Eu diria que esse aspecto ele foi um desafio, mas ao mesmo tempo ele foi bem superado, porque a comunicação é muito fácil dentro da empresa, ela flui muito fácil e eu diria que a nossa turma, né, a nossa tribo que lá está, ela entende o contexto do serviço que a gente oferece e eu diria, sem sombra de dúvidas, que a adequação de todas as equipes foi quase imediata. É normal, o aculturamento ele é difícil, mas ele foi imediato. A gente não teve resistência nesse sentido. Um outro aspecto que é um desafio todo dia é o tema de segurança. E a gente sabe que existem índices de fraude, quando a gente fala de meios de pagamento, existem índices de fraude relevantes. Então, a gente toma todas as precauções todo dia e revê nossos planos de segurança, seja do uso do cartão, seja do uso dos créditos, seja da parte de dados que temos dos clientes. Então, essa é uma preocupação constante, não sai do radar. A outra, a questão relevante que a gente fala, e já vi outros colegas falando disso, que é a história do digital iceberg, né? A questão de ter a visão mais holística, né? Entender as demandas do cliente. Então, vira e mexe, a gente volta em algumas discussões do que a gente está vendo, né? A gente está vendo só a ponta do iceberg ou a gente está olhando o todo, né? Quando a gente fala do nosso serviço de digital. E esse E iceberg, ele muda de lugar também, né? Ele não fica com parado, né? frequência. Não, ele anda. Ele evolui, ele Ele anda. cresce, ele diminui, é verdade, né? Então a gente tem que ter essa dosagem, sabe? As preocupações, inovação,
a cultura, a forma de fazer, não criar paradigmas, não criar uma visão única, porque tudo se move muito rápido. Então, acho que esses foram os desafios, e são desafios sempre. Entendi, entendi. E o que você compartilharia com os colegas aí executivos, né, das principais lições aí que você está tendo desse processo? Olha, eu acho que tudo no final centra na experiência do usuário. Então, uma das lições aprendidas é trabalhar com os parceiros certos de negócio. Por onde eu passei e tive a oportunidade de estar CIO, posso dizer que um dos grandes divisores que eu tive foi ter bons parceiros de negócio. Então, a gente tem um processo muito claro e muito correto com os nossos parceiros. Não necessariamente são os top partners quando a gente fala de tamanho de empresa, mas são aqueles que entendem meu negócio. Ou seja, não faz sentido eu me associar a alguém que eu tenho que explicar demasiado o meu operacional. Ou seja, eu espero que o meu provedor ali ele tenha o conhecimento. E outra lição aprendida que está no nosso dia a dia é o tema da cultura, né? Que a cultura é a cola, né? Que mantém a organização, que faz o bind. Então, aqui cabe todos os meus parabéns ao RH da Autopaz, que desde o dia que eu cheguei até hoje, e isso tenho certeza que vai se perpetuar por todo o tempo, essa cultura que permite que a atração de inovação dia a É dia verdade. ocorra de uma maneira muito fluida. Então, eu diria que esses 3 pontos são as minhas lições aprendidas. Entendi. Eu acho que o caso da indústria de vocês é um caso muito especial, né? Porque vocês já estão dentro de um ecossistema de empresas que fornecem serviços que estão interligados, né? Então, você tem, sei lá, Sim. uma empresa de metrô, você tem um meio de pagamento, você tem questões trabalhistas, né? Você tem crédito, você tem grana que está circulando nisso. Então, vocês estão num meio com possibilidades assim fantásticas, mas ao mesmo tempo com cuidado extremamente grande de segurança de informação, né? Não só pelo que você falou por fraude no sistema, e aí você pode até utilizar muita inteligência artificial para isso, como eu fiz na Light também. A gente recuperou 100 milhões aí de fraudes, detectando fraudadores, né, que faziam movimentações suspeitas, né? Se aumenta muito a assertividade nas tentativas de fraude, né? Mas E também... uma coisa, e outra coisa, Sérgio, sem querer te interrompendo, não muito de Jô Não, Soares, por mas já favor. interrompendo, é que, apesar ou não apesar, além da questão de inovação, a gente muitas vezes se esquece de uma questão muito simples, mas muito complexa ao mesmo tempo. Não é incomum a gente ligar o rádio de manhã e escutar falar, olha, o metrô Jabaquara, o trem está atrasado 15 minutos. Evidentemente, a gente não está no contexto do controle da velocidade dos trens, mas eu digo sempre para a equipe, a ATM não pode parar, os POS não podem parar, as catracas não podem bloquear, eu não posso deixar alguém ficar sem recarga. E é muito importante falar disso, porque ao mesmo tempo que a inovação ela nos move, o que a gente tem como granted, já está aí, a gente tem que garantir todo dia que funcione, e isso é de Sim, uma complexidade descomunal e que essa empresa move com maestria. Nosso índice de disponibilidade é de 99,8% em todas as estações. Então, assim, aí está o fato reside o fato de ter os parceiros certos, o nível de serviço correto, como a gente consegue inovar para que, mesmo entrando em mais estações, com maior fluxo, por exemplo, Fórmula 1, festa de Réveillon, que tudo isso funcione de uma maneira muito rápida e sem gerar quedas. Então, há a preocupação com a inovação, mas há a preocupação que o dia a dia seja executado com é. maestria. É um serviço muito nevrálgico, né, para a população, né? Então
ele é mais do que estratégico, né? Ele é de sobrevivência, né, para milhões de pessoas, né? Então, o que você está falando é Perfeito. que antes de inovar, você tem que garantir o feijão com arroz, né? Em bom português, né? Porque senão Exatamente. não adianta ficar pensando em inovação. Com certeza, isso aí é básico, né? E é bem complexo. Toda essa malha de E é complexo. transporte, a malha de pagamento, vocês estão realmente de parabéns. Ok, alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, eu vou dizer Eu que é não um tenha prazer, Sérgio. perguntado. Não, é um prazer poder ter essa conversa com você. A gente tem um pensamento muito próximo, uma série de itens, o que é um enorme prazer. É sempre fantástico poder trocar ideias e falar sobre o mercado contigo e com os nossos amigos CIOs também. Eu espero que muito em breve a gente supere o tema da pandemia. É bom deixar o recado para que a gente todos nos cuidemos muito bem, cuidemos dos que estão próximos a nós. E espero que muito em breve a gente possa ter essa conversa ao vivo também. Com certeza. Super obrigado aí, Gaspar, pela tua Obrigado, participação. Sérgio. Queria também avisar o público, né, reiterar que essa entrevista vai estar em breve aí, vocês vão estar vendo ela no YouTube, nas redes sociais aqui da Cena Digital. Queria também reforçar o livro, o e-book Transformação Digital do Conceito à Ação, que o download é grátis, e também o webinar de introdução à transformação digital, que eu vou deixar o link aqui nos comentários do vídeo, tá? Mais uma vez, Gaspar, super obrigado e espero que a gente possa se falar numa próxima oportunidade com mais novidades boas aí da Autopass, tá bom? Um grande Maravilha. abraço aí para Prazer. você, meu irmão. Um Um abraço. abraço. Até logo. Obrigadão.